Olá, tudo bem? Aqui Daniela Neri. Hoje vou compartilhar com vocês um pouquinho da história de José do Egito. Para quem não conhece a história de José, a história de José está lá em Gênesis, a partir do capítulo 37, e se prolonga, falando de José em várias partes aí, até o capítulo 48 de Gênesis. Então, uma história assim bem grande, bem detalhada, uma história assim emocionante, Eu creio que é uma história que dificilmente alguém consegue ler sem se emocionar, sem chorar, que é uma história muito bonita. E hoje eu quero focar aqui especificamente sobre o propósito de Deus na vida de cada um de nós, E um versículo que me chamou muita atenção foi lá em Gênesis 37, verso 20, no finalzinho, diz assim: veremos o que acontecerá com seus sonhos. Foi o que os irmãos de José falaram quando eles já estavam ali com a intenção de acabar com José, porque eles estavam com ciúme. Mas primeiro eu quero só dar uma resumidinha aqui na história para você entender quem era José. José era o filho primogênito de Raquel, depois ela teve também Benjamim. E José era o preferidinho de Jacó, Como a gente conhece a história, Jacó trabalha 7 anos para ter a sua amada Raquel, mas recebe Lia. E depois ele tem que trabalhar mais 7 anos para poder ter Raquel. Só que Raquel era estéril, E Lia foi tendo filhos, e Raquel não tinha filhos. Raquel resolve então dar a sua serva para ter filho através da sua serva. E Lia também, faz da mesma forma com a serva dela. Enfim, quando Deus abre a madre de Raquel, ela então tem José, E José é esse filho amado da esposa amada de Jacó, E ele de fato era o preferido porque Jacó demonstrava isso, tanto que deu uma túnica colorida, para José, e ele tinha um quê, uma coisa especial com José, por ser o filho primogênito com a esposa amada dele, Raquel. Diante disso, seus irmãos ficavam muito enciumados, porque eles viam que havia assim uma preferência, do filho José. E como se não bastasse, José teve 2 sonhos, E, resumindo a história, os sonhos significavam que toda a sua família iria se prostrar, se curvar diante dele, porque ele seria uma autoridade, Ele seria um governador, alguém de autoridade, que a sua família então se curvaria. Aí é aqui que eu quero destacar o ponto aqui desse vídeo, tá? José, na verdade, ele não desejou, ele não escolheu, ele não determinou que ele seria governador e que a sua família se prostraria perante ele. Quem decidiu sobre isso, quem deu isso a ele, quem já sabia e quem fez isso acontecer na vida dele, foi o Senhor. Então não foi algo que José assim, peraí que eu sou queridinho do papai e eu também vou governar sobre todo mundo aqui. Isso não foi uma decisão dele. Então eu quero focar aqui para que você entenda uma coisa. José não pediu, não escolheu, não decidiu sobre ser José, sobre cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. Deus foi quem escolheu isso para ele. Do mesmo modo, cada um dos seus irmãos, o seu pai, a sua mãe, todos ali tinham um propósito estabelecido por Deus. Então o que eu quero chamar a sua atenção aqui é o seguinte: o propósito que Deus tem na sua vida, você não tem culpa de ter sido escolhido por Deus para cumprir tal propósito. O que você tem que fazer é aceitar o propósito de Deus na sua vida e cumprir o seu chamado. Se o seu chamado for como o de José, algo grandioso, algo que chame mais atenção, cumpra-o. Mas às vezes o seu chamado, aquilo para que Deus te escolheu, não é o ser José. Talvez você é um dos outros irmãos. E isso não quer dizer que Deus não tem um propósito na sua vida ou que o que você faz não é importante para Deus. Devemos entender
e aceitar aquilo que Deus tem para nós e não nos sentirmos culpados ou inferiores por cumprir aquilo que foi o que Deus nos deu para cumprir, tá? Vindo aqui para nós, às vezes você não é aquela pessoa que foi chamado para o altar. Talvez você não tenha um lugar de destaque, mas você é aquela pessoa que contribui na igreja, né, com uma cesta básica, ou com um trabalho voluntário, né, na recepção, ou mesmo na limpeza da igreja. E isto, Deus faz cada um para um propósito, para cumprir algo, porque é da vontade dele também que você cumpra tal tarefa. Mas voltando aqui para José, nós vemos aqui nesse versículo que nós lemos, né, que os seus irmãos questionam, né, veremos, né, se isso vai acontecer mesmo. Ora, Deus já havia determinado, Deus já havia estabelecido isso, já desde a eternidade, Deus havia escolhido José, então iria acontecer. Então, ainda que seus irmãos duvidassem, ainda que eles ficassem enciumados, ainda que eles, né, quiseram acabar com tudo, né, peraí, vamos ver se esse sonho vai cumprir mesmo, nós vamos acabar com ele. Então, ainda que tudo isso aconteceu, mesmo assim, o Senhor cumpriu o que era a vontade dele, através da vida de José, e usou o mal que os irmãos fizeram contra ele para cumprir aquilo que Deus tinha em mente. Então eu quero falar para você que às vezes, por exemplo, faz a limpeza da igreja, ou às vezes nem tem nenhuma função na igreja, mas evangeliza, dá o seu testemunho, faz aquilo que Deus tem te chamado. Não olhe para aquele irmão que está lá em destaque, não fique enciumado com ele. Não haja como se a sua missão ou a missão dele, ou que um é melhor que o outro. Deus tem algo para cada um. Então, fique satisfeito e alegre-se no Senhor por aquilo que Ele te deu para fazer. Não fique com ciúmes de quem tem uma missão que seja mais destacada do que a sua. Cumpra a sua missão. E se a sua missão for algo que envolve um destaque, cumpra a sua missão. Enfim, faça a vontade de Deus. E entenda que as pessoas são falhas e que às vezes vão ter ciúme de você. Então você tem que ser forte e tem que ter uma intimidade com Deus, tem que ter um relacionamento com Deus para você entender o seu propósito, o seu chamado, e não ficar com raiva das pessoas que, por serem falhas, podem ficar enciumadas contra você. E nós vemos que na história de José, ele entende perfeitamente o propósito de Deus na vida dele. E lá na frente, ele perdoa os seus irmãos. A Bíblia fala que ele chora muito, que o Egito inteiro ouviu a voz do choro dele, né? Então, ele perdoa os irmãos e ele diz para os irmãos que ele sabe que, na verdade, tudo aquilo aconteceu para a preservação da família deles. Ali eram as 12 tribos de Israel. Então, na verdade, ele entendeu completamente o propósito e por isso, então, ele perdoou os irmãos dele e cuidou de toda a família dele. Quando toda a família dele veio para o Egito para ficar sob os cuidados dele, ainda haveriam mais 5 anos de fome. Então veja que realmente eles não conseguiriam sobreviver, né, a todo aquele período de fome. Então Deus fez tudo isso para preservar viva as 12 tribos de Israel. Olha só o que Deus fez. Mas ele usou José para isso. E aí lá no capítulo 45, verso 5 diz assim: mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Ele entendeu que foi um propósito de Deus. Lá no verso 8 diz assim: portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus. Ele entendeu que foi Deus que fez tudo aquilo e perdoou os seus irmãos e sustentou toda a sua família. Assim, nós também devemos entender que muitas vezes, por causa do propósito, né, que Deus tem nas nossas vidas, nós vamos passar por situações difíceis, né? E teremos também que perdoar algumas pessoas que vão nos magoar. Apenas aceite o seu chamado, o seu propósito e o cumpra, porque o seu compromisso é com Deus.
Para finalizar, eu gostaria de te incentivar a ler toda a história de José. É uma história muito linda, emocionante e que eu ainda vou falar alguns detalhes a mais dela aqui em outros vídeos, porque tem muita coisa, muita riqueza na história de José. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, faça um comentário, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!